Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. A gente vai voltar hoje para Portugal, um destino muito procurado aqui pelos intercambistas da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, de onde a gente está falando. E a gente vai conversar aqui com o Gustavo Mioto Machado. Ele é estudante do curso de Administração Pública aqui da UDESC, né? Ele estuda no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG. E ele vai contar para a gente a experiência que ele teve na Universidade de Lisboa, mais especificamente no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, né? Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que eles chamam de ISCSP, não me peçam para repetir essa sigla de novo. E ele fez esse intercâmbio no segundo semestre de 2024 e vai contar para a gente aqui como é que foi a experiência. Gustavo, antes de tudo, quero te agradecer muito por aceitar compartilhar aqui a tua história. Bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Obrigado, Carlito. É uma participação... Eu não esperava estar aqui, na verdade, né? Quando eu comecei na universidade, o primeiro dia a gente teve uma introdução sobre a universidade e um pequeno relato sobre os intercâmbios. E aí surgiu a questão do podcast e afins, e eu realmente não estava esperando que algum dia fosse estar aqui. Então, obrigado. Legal. Você estava me contando antes da gente gravar que você já ouviu, já é ouvinte do podcast, né? Já estava escutando alguns podcasts para conhecer sobre os intercâmbios, os locais principalmente, e depois para entender um pouco do processo que era fazer visto, fazer todo o trâmite anterior, né? E ajudou a ouvir os episódios? Ajudou, porque o trâmite, o início ali, o trâmite, pelo menos com as pessoas que eu conversei e as pessoas que eu conversei após isso, né, que agora a gente tem o 2025 primeiro semestre, alguns conhecidos passaram, então já venho ajudando e já venho dando dicas também de algumas coisas que eu passei e algumas coisas que eu escutei no podcast. Você ouviu a experiência dos outros e agora está ajudando com a tua experiência. Repassando. Esse é o espírito aqui do podcast, é isso que a gente quer. A gente quer compartilhar as experiências para você que quer fazer intercâmbio, né, quando for, já ir com bastante informação, com bastante ideia do que você vai experimentar. Sem deixar de ter surpresas, né? Que as surpresas também são bacanas, né? Vão acontecer. Né? Então a gente vai falar sobre isso. Gustavo, você estava me contando então que quando você entrou aqui no curso teve um papo ali, teve uma orientação sobre intercâmbio. A tua vontade de fazer intercâmbio veio daí ou é uma coisa que você já pensava antes? Já era algo anterior, quando eu iniciei o processo de entender o que eu queria, um curso que eu queria. Eu já tinha interesse em fazer uma universidade fora, mas por questões de dificuldade ali do processo, eu preferi fazer a faculdade aqui e já tinha passado esse desejo. Então, quando eu iniciei aqui, eu sobre o curso e afins, eu vi que tinha uma possibilidade com a bolsa e afins. Isso facilitou muito, porque as informações, querendo ou não, elas são mais ali no site da UDESC mesmo, elas ajudam muito, e além do podcast. E aí depois a gente tem o auxílio dos alunos, e isso é realmente melhor e mais prático. Então deu certo. Gustavo, você citou que você viajou para Portugal com uma bolsa, né, oferecida pela UDESC, que é do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME, né? Conta um pouquinho como é que você conseguiu essa bolsa e como é que ela funciona. A bolsa, eu já tinha feito o processo para a bolsa, já tinha feito 2 vezes, salvo engano, e iria fazer a terceira vez, que foi a vez que deu certo, mas eu não estava esperando. Só para fazer um parênteses para o pessoal entender, é que tem editais todo semestre, né? Isso, então, exatamente. Cada semestre você pode se inscrever e se candidatar para a bolsa, né? Exatamente. Você já tinha tentado algumas vezes. Já tinha feito algumas vezes. E foi meio que no susto, porque eu estava na sala, o meu colega me olhou e deu parabéns, e eu não sabia o que estava acontecendo. A UDESC postou no Instagram a parabenização e eu não tinha notado. É um meio legal de receber notícias, assim, surpresa, né? E aí você foi contemplado com a bolsa e explica para quem está ouvindo o que a bolsa oferece, o que você ganha com a bolsa. Ela oferece as passagens de ida e volta, né? E ela oferece um valor que vai ser transferido mensalmente, são 6 parcelas,
Caso você retorne antes, não são todas as parcelas, né, respectivo ao período que você vai ficar, sendo no máximo 6 parcelas, né. O valor é na casa dos R$ 4.000, né? Eu não, atualmente está nisso. Teve um aumento, esse aumento eu peguei, acho que o primeiro... Não, atualmente eu acho que para quem vai para a Europa está em torno disso, né? Um pouco mais de R$ 4.000. Né? Exatamente. E aí a gente fazia a conversão pelos aplicativos de banco e afins. E essa bolsa auxiliou bastante os custos, porque realmente é um custo alto, né? Você conseguiu se manter lá com a bolsa? Então, porque Portugal está com um problema agora de... o aluguel, dizem que está muito caro, né? Sim, o aluguel ele é muito alto. Eu pagava em torno de 2/3 da bolsa, era focado no aluguel. Então eu dividi um apartamento num lugar um pouco mais afastado, não tão afastado, porque Lisboa é pequena comparado com as cidades brasileiras, né? Mas vivi num lugar bom, não tive dificuldades em relação a isso, mas também tive apoio familiar para complementar. Certo, precisou ali de levar uma reserva para mesmo com a bolsa. Além dos custos provisto e afins que a bolsa não cobre. Esses custos tem o site específico para fazer o visto e tem lá tudo informando o valor, todas as taxas, e isso é bem importante considerar e calcular antes. Foi muito complicado fazer o visto, porque para Portugal tem gente que reclama que tem uma empresa terceirizada. Sim, o visto é feito de forma terceirizada por uma empresa portuguesa mesmo. E na realidade o problema maior não foi nem mesmo a empresa. Ela tem um problema ali de comunicação, às vezes demora a comunicação, mas vem, e ela pede um prazo de até 90 dias. Só que a minha questão de atraso foi o recebimento da carta de aceite. Então eu recomendo sempre ficar atrás da universidade para pegar essa carta de aceite. Que é um documento, você precisa desse documento para dar o trâmite, né, para conseguir o visto. Foi o meu último documento, então eu recomendo sempre ter a montada dos documentos prontos e o que restar, ficar no aguardo para já mandar, porque é tudo por correio, né, em São Paulo. Não deixar para depois ficar no pé da universidade. Não, quanto antes, melhor. Acho que 2 meses antes eu já tinha a maior parte do documento já juntado ali, salvo, separado, e aí faltou só a carta de aceite. Conta pra gente como é que você escolheu o destino de intercâmbio. Por que Portugal e por que a Universidade de Lisboa? Então, eu sempre tive o sonho de morar ali na região dos países nórdicos, então Holanda. Coincidentemente, uma dos meus voos ali, uma das conexões, eu passei na Holanda e eu sempre quis ir para um desses países. Mas por questão da língua, por causa que incluiria mais um trâmite, pegar todo o atestado de língua que eu tenho, mas envolveria mais alguns processos, eu preferi arriscar em Portugal e coloquei como minha segunda opção na França, né? Que foi uma das universidades da França, tinha opções de cursos que me interessavam em relação a relações internacionais e administração pública. Mas acabou que eu passei para Lisboa e também tinha as opções de curso que eu queria, então acabou dando certo. Legal, você viu a questão da compatibilidade com o curso que você faz aqui na UDESC, que foi o que mais pesou, né? É importante lembrar também, falando de proficiência, né, as regras do PROME, assim, para quem faz intercâmbio pela UDESC, você tem que demonstrar proficiência no idioma em que você vai ter as aulas lá, né? E aí Portugal tem essa vantagem porque você não precisa mostrar proficiência, né? Você está vindo de um país que fala a mesma idioma. Dependendo do país, não necessariamente vai ser a língua do país. Em geral, tem as opções em inglês e a língua do país. Sim, na França, por exemplo, tem universidades que às vezes tem aulas em inglês, né? Então você tem que, na verdade, comprovar para o UDESC que não é o idioma do país, é o idioma no qual você vai assistir as aulas, né? Não necessariamente o idioma nativo. E foi o primeiro intercâmbio, assim, a tua primeira experiência de morar fora? Sim, foi a minha primeira experiência morando fora. Como que foi tua chegada lá em Portugal? Foi tranquilo, assim? Como é que foi a tua experiência? Foi complicada, porque quando eu cheguei era praticamente meia-noite e a minha internet tinha dado problema e eu não tinha sinal. Então eu tive que pegar um transporte, um Uber, do aeroporto para moradia.
E lá eu ficava na esperança do outro morador me atender, pois o senhorio não iria estar lá. Ele tinha comunicado que eu iria chegar e que era para abrir para mim. Mas só que eu aí, não você tinha dormiu na rua? Não, o que aconteceu? Não, dei sorte. Deu sorte. Bati lá na porta, acertei a porta, Não. deu certo. No final acaba dando certo, né? E você ficou morando em Lisboa mesmo? Fiquei morando em Lisboa, num bairro chamado Algés. Era 10, 15 minutos da Torre de Belém. Então eu consegui passear ali muito próximo dos locais. É bonito ali, né? É muito bonito. É a região do litoral, né? Uhum. Conta um pouquinho como é que foi morar lá em Portugal. Como é que foi a sua experiência 6 meses morar lá? No início foi diferente, né? Porque realmente é um continente diferente, é uma cultura diferente, mas toda a nossa conexão com Portugal, a língua, isso facilitou muito. Então, principalmente as pessoas que moravam ali no entorno, as lojas de bairro, eu convivia com as pessoas e a comunicação era boa. A gente interagia. Claro, tinha algumas dificuldades em alguns pontos, porque muitas palavras são diferentes, muitas formas de interação são diferentes. Mas 2, 3 semanas tu vai acostumar, vai realmente viver ali. Lisboa é uma capital, como muitas capitais europeias, não tem só gente do país, né? Normalmente você encontra na rua gente de várias línguas, de vários lugares diferentes, né? Você sentiu falta, por exemplo, de falar, chegou a usar o inglês assim para se comunicar lá? Cheguei, o colega do apartamento era búlgaro, então as comunicações eram basicamente em inglês. E no restante era só português mesmo. Acontecia de encontrar um ou outro aluno na universidade que não falava o português, aí as interações eram tudo em inglês. Mas as aulas você fez em português? Sim, né? português. No aeroporto também, como eu fui para a Holanda, o inglês auxiliou muito, né? Tá, mesmo indo para Portugal, você acha que é legal ter uma base de inglês? Sim, sempre é importante porque pode ocorrer interações e como a gente está ali, pelo menos em Portugal, a Europa, né? O acesso para pessoas ali é muito mais prático. Então, tu pode encontrar pessoas ali falando espanhol, que também vai ser mais prático de interagir, mas o restante pode ser que tu tenha um pouco de dificuldade. Quer dizer assim, dá para fazer intercâmbio falando só português, mas melhora a tua experiência se você tiver um inglês. Sim, facilita, principalmente se tiver conexões no voo. Legal. Vamos falar um pouquinho de como é que é a universidade, lá o WISP, já errei aqui a sigla de novo, que é de para mim difícil falar, mas é o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa, né, que é uma das unidades lá da Universidade de Lisboa, né? Conta o que você encontrou lá, como é que era a universidade, como é que era o ambiente lá. O ambiente ele era muito próximo, pelo menos da ESAG em questão de infraestrutura, lá a infraestrutura era melhor, mas não foi um choque porque aqui na ESAG a gente tem uma infraestrutura muito boa. Mas as aulas, os modelos de aulas são próximos, mas as salas são um pouco diferentes. Então, uma das salas que eu peguei era praticamente um auditório, ou as salas tinham um pouco mais de tecnologia em relação... Todas as salas, né, tinham um pouco mais de tecnologia e afins. Mas o início foi um pouco difícil porque, embora eu comunicasse em português, eles falavam mais rápido. Faltou legenda ali. Faltou a legenda. Mas é que eu acostumo logo, né? No começo você teve muita dificuldade com Não, nas aulas eu tive mais dificuldade, foi mais difícil acostumar. Mas os professores são bem acessíveis em relação às provas. As provas, né, eu tive um baque porque lá a primeira coisa que eu percebi foi as provas eram de 0 a 20, já não era de 0 a 10. E a média já era de 0 a 10, né? A média era 10, desculpa. Então... Mas assim, as avaliações eram semelhantes também? Eram semelhantes. Os professores tinham muita intenção de cobrar discursivas, né? Então eles gostavam mais de expressar as ideias.
Uhum. Como você fez aulas em português, eu imagino que você tenha estudado em turmas que tinha mais portugueses, né? Ou tinha gente de outros países também? Não, as aulas que eu tive só de portugueses. E nas interações era um pouco diferente a perspectiva deles em relação aos conteúdos. Então, tinha algumas temáticas, alguns instrumentos de administração que eu via aqui e que eles passavam lá como algo que já tivesse sido utilizado, já tivesse sido explorado. Uhum. Então, foi muito interessante ver a perspectiva deles de administração já focado numa União Europeia e a interação entre os países e também como é que eles fazem as divisões dos países. Então, eles viam Portugal como um país já de intermediário para baixo em relação a aspectos financeiros e afins, e viam a países nórdicos já com uma perspectiva diferente. Essa interação foi muito interessante e trouxe uma visão diferente sobre a Europa em si. Pois é, eu queria fazer uma pergunta assim, mais específica do teu curso também, porque a administração pública tem uma peculiaridade, né? Porque é muito vinculada assim, ao país, né? A administração pública no Brasil não funciona exatamente igual a administração pública em outros países e tal, mas você está me dizendo então que ter essas perspectivas diferentes, conhecer como é que funciona um sistema diferente, enriqueceu a tua formação, é isso? Sim, principalmente porque eles têm modelos de governo diferentes, então eles interagem com o parlamentarismo e outros tipos que traz uma perspectiva diferente. Isso foi muito bom para o conteúdo em si. Legal. E fora da sala de aula, você falou que tinha um colega búlgaro, né? Você chegava a ter contato assim com gente de outros países ou era mais limitado isso? Em geral era mais limitado. Assim, quando eu saía ou ia visitar lugares turísticos, escutava línguas diferentes, ocorria algumas interações, mas não era tanto. Bom, um bar que eu ia muito, um dono era indiano, então a gente tinha muitas interações. E isso trazia um conhecimento diferente, uma experiência diferente. Mas, em geral, tinha mais interações com portugueses. Mas o fato de você estar lá, já em outro país, mesmo que seja um país que fala português, já te dá uma experiência, uma outra perspectiva, assim. Sim, né? com certeza, com certeza. Gustavo, mas você teve tempo de passear depois ali, conhecer outros países, como é que foi? Então, quando eu fui com uma perspectiva de um calendário que iria ali de setembro até final de janeiro, porque eles fariam todas as aulas e em janeiro eles fariam as provas, o que já é um modelo diferente daqui, né? Só que eles mudaram o calendário e eles transformaram o calendário próximo da gente, então... Aí derruba teu cronograma? Né? Exatamente, setembro a dezembro eles teriam aula e provas, que nem aqui. Claro, as datas mudam por causa dos períodos, né? E em janeiro eles só teriam recuperação, assim por dizer. Então, a minha passagem de volta seria em fevereiro, dia 27. Então, eu ficaria 2 meses ali basicamente parado. Aí não deu. Aí eu preferi retornar após as provas, ali em dezembro. E passar o final do ano com a minha família, porque eu ficaria 2 meses ali. Então, a tua experiência acabou sendo Portugal mesmo? Assim. Fiquei em Portugal mesmo. Mas dentro de Portugal, você chegou a ir para outros lugares além de Lisboa? Eu fui para uma cidade próxima ali, Sintra, que eu conheci, e basicamente todo o centro de Lisboa e os arredores ali, que eu conheci bastante, né? Sintra é uma cidade histórica, né? Patrimônio da Unesco. Sim, né? é uma cidade histórica. Né? Tem 2 castelos, né? É muito bonita a cidade, muito bonita. Legal, fica a dica de turismo aí. Gustavo, conta pra gente assim, agora que você está de volta, assim, como é que você vê que essa experiência do intercâmbio impactou você, assim, para a tua formação, para a tua visão de mundo? O que você acha que você traz de volta na bagagem? Eu acho que a experiência em si da vida em Portugal, e um país diferente, um continente diferente, isso traz muitas perspectivas em relação ao que tem aqui, o que a gente convive aqui e o que a gente poderia ter de diferente, né? Então, toda aquela cultura... claro, Portugal tem alguns problemas, tem algumas questões,
mas é uma vida mais tranquila, assim por dizer. Então a gente via principalmente ali os restaurantes tradicionais, assim. Os portugueses abriam meio-dia, fechavam às 3, abria às 7, fechava às 10. São coisas que a gente não vê tanto aqui no Brasil, principalmente nos centros, claro. É um ritmo de vida diferente. É um ritmo de vida diferente. Você ficou com inveja dos portugueses, então? Fiquei. Não tanto porque os brasileiros geralmente trabalhavam que nem aqui, né? Mas realmente é um modelo de vida diferente. E subindo ali para cima é evidente que tem uma discrepância maior ainda, né? E eu acho que isso faz diferença no que a gente quer depois para mim, né? O que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer e onde que eu quero morar. Não necessariamente que eu queira morar em Portugal, mas que existem lugares diferentes, existem perspectivas diferentes. É legal esse depoimento que você está dando, porque o intercâmbio, assim, ele sempre traz esse impacto, né, não só na tua formação, né? Você já falou do quanto que contribuiu para a tua formação no curso de administração pública, mas tem esse aspecto de você enxergar coisas novas também, né? Bem bacana isso aí que você está trazendo. Ô, Gustavo, eu estou entendendo então que você recomenda a experiência de intercâmbio, né? Recomendo. Você quer deixar uma mensagem aqui para quem está ouvindo aqui, para incentivar o pessoal a fazer intercâmbio também? Eu acho que quem tem a possibilidade e quem quer ter essa experiência, eu acho que é algo muito válido. Vai ter as dificuldades, vai ter a saudade, vai ter problemas envolvidos, mas eu acho que a experiência é única, a experiência compensa, e se tiver a oportunidade eu recomendo ir, sabe? Pelo menos uma vez é importante para ter essas perspectivas. Legal. E quem quiser saber mais sobre a tua experiência, a gente pode deixar um contato teu aqui na descrição. Pode. Então, vamos deixar então depois no Instagram do Gustavo aqui na descrição do podcast. Aí quem quiser saber mais algum detalhe da experiência dele, manda um direct aí que ele vai ficar feliz em tirar dúvidas e ajudar, né? Então a gente conversou com o Gustavo Mioto Machado, ele é estudante de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, estuda no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, ESAG, em Florianópolis, e ele contou para a gente a experiência de ter feito intercâmbio no semestre 2024-2 em Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. E se você quer conhecer outras experiências de intercâmbio, a gente sempre lembra que a gente tem mais de 100 entrevistas ali no feed do podcast. A gente está presente em vários aplicativos, tá? Você pode ouvir no Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Amazon Music, tem vários meios aí de você ouvir a gente. A gente está no YouTube também, onde também tem versão em áudio, mas aí você pode assistir essa entrevista em vídeo. E não deixa também de seguir o Instagram do podcast Intercâmbio, é o @intercâmbiopodcast. A gente não só divulga lá os episódios que são publicados, como traz outras informações interessantes também para quem quer fazer intercâmbio. A gente tem ali na bio um link também com várias informações. Inclusive, a gente tem o mapa do intercâmbio, que é um mapa que tem lá no nosso site, que você pode encontrar ali no mapa mesmo, ali, todas as universidades com as quais a UDESC tem convênio, e também tem o link ali para todos os episódios do podcast, tá? Dá uma olhada lá, o nosso site é udesc.br/exag/intercâmbio podcast. É isso, Gustavo, mais uma vez então, muito obrigado aqui por ter conversado com a gente. Eu agradeço.